Olá, jovem, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço comentado da nossa lição. Estamos na lição de número 8. A temática da semana foi Batalha Espiritual 1. Vamos à nossa parte introdutória. Nesta semana, estudaremos mais uma vez a palavra de Deus, queridos, por meio da nossa lição. Eu gostei muito dessa tirinha, porque essa tirinha me lembrou alguém que procura conversa na escola ou em outro ambiente com alguém maior, alguém mais forte, confiado em um amigo, em um irmão, mas trazendo para a nossa vida espiritual, nós temos alguém que é mais forte, que é mais poderoso e que está pronto para nos auxiliar. A grande pergunta da semana: por que é importante persistir na oração, mesmo quando parece não haver uma resposta imediata? Então, essa, queridos, é a grande pergunta da semana. Temos o nosso esboço estruturado em 4 tópicos, sendo o primeiro, quando Deus ignora você, oração significa guerra, as forças especiais do céu, e por último, mais ou menos importante tópico, o grande príncipe. Dando continuidade, veremos nesse momento, queridos, o primeiro tópico da semana, quando Deus ignora você. Você já se sentiu ignorado diante de uma oração feita? Aquela oração que você fez, que você estava necessitando de uma resposta, quem sabe até imediata, e você não teve essa resposta, né? Aparentemente, pelo menos aparentemente, não teve essa resposta. Queridos, eu gosto muito desse texto de Lucas capítulo 18, verso primeiro, onde o próprio Jesus, ele diz o seguinte: ore sempre e nunca esmoreça. Então, esse é um convite que Jesus, ele fez, e esse convite se aplica a mim e a você. Queridos, Deus, ele sempre responderá nossas orações, embora nem sempre seja como queremos ou esperamos. É aquela famosa máxima, né? Deus, ele responde de 3 formas: sim, não e espere mais um pouco. Nesta semana, analisaremos Daniel 10 e refletiremos sobre a luta invisível que existe por trás das nossas orações, de nossas orações. Dando sequência, no segundo tópico, pontos importantes de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, Daniel ele tem uma visão. E qual é o contexto desta visão do capítulo 10? Algum destaque aqui algumas coisas importantes ao lermos o livro que temos que ter em mente. O texto bíblico não revela a causa das 3 semanas em que Daniel ficou aos prantos, mas eventos em Jerusalém sugerem uma pista. E qual é essa pista? Após o decreto de Ciro, alguns judeus eles retornaram à sua terra sob a liderança de Zorobabel para construir, né, para reconstruir o templo. Daniel, por alguns motivos, ele não vai, ele permanece em Babilônia. Chegando na terra natal para reconstruir o templo, os judeus têm algumas divergências com os samaritanos. Os samaritanos eles oferecem ajuda, mas os judeus recusaram devido à religião sincretista dos samaritanos, né? Causando uma hostilidade. Esdra, capítulo 4, versos 4 a 5, resume a reação dos samaritanos que tramaram contra os judeus no governo persa, interrompendo a reconstrução. Ou seja, a reconstrução ela paralisou. O povo começou a reconstruir casas para si, conforme registrado em Ageu. Daniel, ao saber das notícias, né? Daniel, ao saber da situação, orou a Deus por 3 semanas. Daniel, ele se compadece da situação. As pessoas, ao retornarem, perderam o foco. O foco era a reconstrução, o restabelecimento do templo, e assim sucessivamente as outras coisas aconteceriam. Queridos, é interessante que Daniel capítulo 10, 12 registra um momento em que Daniel ele começa a orar, e o texto diz o seguinte: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. E aqui nós temos algo muito importante. A partir do momento em que Daniel começou a interceder pela situação em Jerusalém, a palavra de Deus, o anjo que apareceu
a Daniel, diz que a sua oração tinha sido ouvida. Mas há um período de 3 semanas no qual Daniel ele persevera na oração e aparentemente a sua oração não tinha sido ouvida ou Daniel não tinha obtido resposta. Daniel capítulo 10 verso 13, que é o verso seguinte, diz o seguinte: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, aqui nós encontramos a explicação da aparente demora na resposta à oração feita por Daniel. Os anjos estavam em luta, ou seja, o rei, de alguma forma, estava resistindo a esse conflito que existe, queridos, a esse conflito. Então, aqui trago esses pontos importantes da parte de segunda-feira. Dando sequência, as forças especiais do céu. No grande conflito entre o bem e o mal, os anjos de Deus são os nossos grandes auxiliadores. E nós não podemos esquecer disso, por mais que muitas das vezes sejamos tentados, né? Ou diante das provações, facilmente nos esqueçamos desta grande verdade. No conflito entre o bem e o mal, os anjos de Deus são os nossos grandes auxiliadores. Queridos, está na lição. É fascinante saber que temos esses seres celestiais como ajudantes e protetores, mesmo que não o vejamos. Não somos deixados sozinhos na guerra espiritual contra Satanás e o pecado. Todo o céu está envolvido no auxílio e apoio aos filhos amados de Deus. E aqui eu trago uma pergunta sugestiva: como saber que os anjos lutam por nós, nos apoia e protege, né? E protege, muda sua perspectiva sobre as batalhas espirituais enfrentadas no dia a dia, no calor da provação. Dando sequência ao próximo tópico, o grande príncipe. Mateus capítulo 11, verso 28, o próprio Jesus também diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, né, oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, o grande príncipe. Na história de Daniel, nós vemos que apareceu um famoso anjo, o anjo Gabriel. Mas esse anjo Gabriel, ele não conseguiu resolver a situação de toda, então apareceu o anjo Miguel. Jesus é identificado como Miguel, reforça os anjos na batalha espiritual, intervindo quando necessário, garantindo a vitória, como visto em Daniel capítulo 10. Miguel significa quem é como Deus. É descrito como o líder dos anjos e o defensor do povo de Deus, nunca necessitando de apoio e sempre vitorioso. Ao nosso lado nós temos, queridos anjos, ao nosso lado nós temos o grande príncipe Jesus Cristo que venceu a morte, tornando a mim e a você vitorioso. Ele desconhece fracassos, ele, ele desconhece perdas. Em Cristo nós somos vitoriosos. E eu quero concluir o esboço comentado desta semana com a citação de Ellen White, que ela diz o seguinte: seres celestiais são designados para responder às orações daqueles que trabalham abnegadamente pelos interesses da causa de Deus. Os mais exaltados anjos nas cortes celestiais são designados para cumprir as petições que ascendem a Deus em favor do avanço de sua causa. Cada anjo tem um específico posto do dever e não se lhe permite sair para outro lugar, senão se um anjo saísse, os poderes das trevas obteriam vantagem. Querido jovem, que ama a Jesus, que ama a sua mensagem, que é fiel. Deus, ele deseja que, diante das lutas, diante dos desafios, nós venhamos permanecer em oração, mesmo quando a resposta não vier de imediato. Anjos estão batalhando, anjos estão trabalhando em nosso favor. E assim como Daniel obteve a vitória, obteve a resposta, nós também obteremos a vitória, obteremos as respostas às nossas orações. Que você permaneça fiel. Quando nós oramos, o céu é movimentado, as forças do mal também são movimentadas, mas devemos ter a certeza de que em Cristo nós somos vitoriosos. Cristo nos conduz sempre em vitória.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Curta, compartilhe com seus amigos, familiares e que Deus o abençoe. Um abraço e desde já um feliz sábado na presença do eterno Deus.